boa noite, tudo bom com vocês? Começando mais uma live aqui no canal. Boa noite, eu tô vendo que tem bastante gente no chat. Boa noite pra vocês, boa noite pra nossa voz misteriosa. Fala, que tal? Já começaram aí falando, ai, como é que eu faço, né? Os olhos tortos e tudo mais. Eu acho que vamos começar com esse problema. Como é que a gente faz pra evitar olho torto, olho que fica um mais pra cima, olho mais pra baixo? É a gente trabalhar com linha guia de referência. Então, ao invés de você tá lá, né, o rostinho assim lá, você tem a cabeça. E daí você vai enfiar o olho, assim, aí você não faz nada, você só enfia o olho assim. Aí você vai ver que ficou torto. Tá um olho pra cima, outro pra baixo. Antes de você colocar o olho, a gente faz a linha guia. Então a gente tá com o rostinho lá. Primeiro acha, né, vai ser nessa altura, traça a linhazinha lá. E aí você encontra onde exatamente vai ser o olho. Então a linha guia que você vai fazer é uma linha aqui no meio, né, que vai definir a altura do olho. E daí você pode marcar também a largura do olho. Se você tá com o rosto de frente, a gente vai ter que os dois olhos eles vão parecer do mesmo tamanho. E o espaço entre um olho e outro é de um olho. Então o mesmo tamanho que você vai ter aqui pra desenhar o olho, você vai ter entre um olho e outro. E daí, né, você coloca e encaixa o olho dentro desse espaço. Se você tiver numa visão 3/4, mais ou menos assim, que eu coloquei aqui, né, o nosso eixo de simetria aqui no canto, você vai ter que esse olho que tá pra trás, mais distante, ele vai parecer mais curtinho, e esse olho que tá mais próximo, ele vai parecer maior. Então aqui ele vai parecer maior, aqui ele vai parecer menor, por causa da distorção da perspectiva. Do mesmo jeito, você vai ter que ter, né, essa linha pra definir a altura, pra não colocar um olho pra cima do outro. Você trabalhando a linha guia, você vai diminuir muito o seu problema com os olhos tortos. E aí, né, a simetria, simetria, como é que eu faço? Se você tem problema com simetria, o ideal é, ao invés de você fazer um olho e depois fazer o outro, você vai fazendo os dois ao mesmo tempo. Então, vou subir aqui um pouquinho, aí você sobe do outro lado também. Vai fazendo meio que ao mesmo tempo e vai conferindo, porque aí, né, é mais fácil você copiar uma linhazinha que você acabou de fazer do que você copiar, né, tipo, o olho inteiro todo detalhado que você terminou e fez ele completo. Então, desse jeito assim, você vai mantendo mais ou menos as proporções iguais, né? E aí você acaba tendo menos problema com a simetria. Não é um método infalível, meu Deus do céu, nunca mais vai ter problema se eu fizer isso, né? Você tem que ir com cuidado e tem que ir conferindo. Mas isso aqui já resolve bastante, geralmente, quando a pessoa não consegue acertar isso, porque ela não está usando as linhas guias. Então, o que vocês falaram, né, dessa questão da simetria e de não fazer os olhos tortos um pra cima do outro, isso aqui vai ser o principal hack, né? E daí eu queria trazer, né, alguns exemplos aí pra gente fazer olho, assim, eu queria fazer, tipo, desde do mais cartunzão, assim, até a gente chegar a uma coisa mais realista. Porque qual que eu acho, né, que acaba sendo um dos problemas, né? Quando você tá trabalhando com estilos mais simples, é muito fácil a gente pensar no olho só como olho. Então vamos pegar, por exemplo, você trabalha com muito cartunzão, assim, você pode só fazer aqueles olhinhos assim, que já é um olho, já funciona. Quando a gente pensa, tipo, vamos começar fazendo um olho aqui meio de anime. Então a gente faz aqui. Mesma distância, vai ser mais ou menos isso aqui, pra gente encaixar o olho. Quando você trabalha com um estilo muito estilizado, geralmente formato de olho é uma coisa tão livre, sabe? Pensa anime, sabe? Quantos formatos de olhos diferentes que a gente não encontra por aí, sabe? Tantas opções diferentes. E assim, você não vai inventar a roda. As pessoas estão desenhando olhos há literalmente milhares de anos. Então, se você desenha num estilo assim que tem muita liberdade de formatos, muitas possibilidades, eu recomendo você fazer uma biblioteca visual e você dar uma estudadinha em formatos diferentes de olhos. Você não vai inventar um formato de olho inédito absolutamente do nada. Não vai acontecer. E mesmo que você ache que você está inventando do nada, provavelmente alguém já fez isso antes de você. Então, a dica que eu dou se você, né, trabalha num estilo mais livre, assim, o que eu recomendo é você fazer uma pesquisa visual, pegar vários artistas, vários exemplos, né, que você gosta, do jeito que essa pessoa resolve olho e tudo mais, e vai fazendo uns estudinhos aí. No final das contas, você vai criar uma biblioteca, né, uma biblioteca visual dentro da sua cabeça, porque você realmente sentou e desenhou várias opções. E você também, né, porque o que é o seu estilo próprio, o que é a sua criação própria? É seu cérebro pegando todas essas referências visuais que você já tem e misturando ali.
é um processo natural. Dificilmente você vai sentar e vai conscientemente criar o seu estilo de olho. Então, eu recomendo realmente fazer um estudo assim. E daí, quando a gente tá trabalhando nesses estilos mais simples, né, a gente acaba trabalhando pensando só o olho mesmo, né? A gente vai pensar o olho, no máximo ali a sobrancelha. Então, um olho bem estilo anime, assim. Geralmente nem é fechado completamente, né? Um olho assim. Tem muitas opções de como você vai trabalhar. Mas a gente acaba realmente focando no formatinho do olho ali, e não muito mais do que isso. Porque, né, acabam sendo estilos bem mais simples. Então dá pra gente resolver de uma forma bem simplória. A gente tá com alguma dúvida, alguma coisa aí? Agora o HPSM perguntou, né, se é certo dividir o espaço do olho entre 4 ou 5 partes. Eu faço 3, um pro olho, outro pra metade e outro pro outro olho. Ainda tem um espaço, né, além do olho, né, que é esse espaço que a gente tem aqui no rosto. Só que o tamanho desse espaço vai depender da posição do rosto e o quão largo ou fino é o rosto da pessoa. Então eu não adiciono, tipo, você não vai fazer o olho colando, tipo, fazer aqui um rostinho, né? E aí você vai colocar aqui o olho, tipo, colando aqui e aqui. Tipo, o olho aqui, sabe? Minhas superpoderosas feeling. Não vai ser assim. Obviamente que vai ter um espaço, né, entre o final do olho e o final do rosto. Só que isso varia muito, varia da posição do rosto, varia do formato do rosto da pessoa, então eu não coloco. Geralmente esse espaço que acaba sobrando, a menos que você esteja num perfil ou num semi-perfil bem forte, ele acaba sendo menos do que um olho. Tipo, se você tá com o rosto de frente, ele geralmente é menor do que mais um olho. Tipo, você não colocaria, né, esse espaço inteiro aqui pra fazer um rosto de frente. Mas varia muito, então eu não considero, tipo, esse espaço de fora. Eu tô considerando só entre um olho e outro, a gente tem esse espaço. Daí a gente acaba, né, com esses 3 espaços, de um olho, do outro olho e do espaço que tem no meio. Então, esse aqui, né, seria a estrutura mais simples do olho. E daí a gente pode ir começando a deixar complexo. Qual que é a segunda coisa que a gente pode considerar? A gente pensar que um olho não é só o olho. O seu rosto não é um papel em branco no qual você vai colar um adesivo de um olho. Você tem toda uma estrutura em volta. Você tem estrutura óssea, você tem pálpebra e tudo mais. Então o próximo passo, né, que a gente for deixando mais complexo, é a gente considerar, né, essas coisas, pálpebras e tudo mais. Então a gente ainda pode fazer um olho mais estilizado. Vamos tentar fazer um formato diferente aqui. Fazer um olho menorzinho. E daí eu vou explicar um pouquinho pra vocês das estruturas que a gente teria, né, em volta do olho. Então, primeira coisa, canal lacrimal aqui no cantinho, né? Meio que um triângulozinho ali, considerar isso. Logo abaixo do olho, quem já viu alguma coisinha de maquiagem já deve ter visto da linha d'água, que é geralmente onde a gente passa lápis e tudo mais. Então, você colocar uma linhazinha paralela aqui embaixo dá uma profundidade interessante pro olho. Parece que existe o volume da pele por cima do olho. Pálpebra, né, de cima, de baixo, varia. O tamanho de pálpebra varia de pessoa para pessoa. E a gente também, né, pode, né, dependendo da quantidade de detalhe que você quer fazer, colocar uma pálpebra de baixo aqui também. Ai, mas eu desenho um anime, por que eu devo saber a anatomia de um olho? Porque todo estilo, independente se é anime ou qualquer outro estilo, você está fazendo o quê? Qualquer estilo é uma adaptação da realidade. A nossa referência sempre é a realidade. Então você entende um rosto em estilo anime como um rosto, porque ele tem, né, detalhes que vão te remeter ao rosto. E uma estilização você pode fazer de 2 jeitos. Sabendo o que você está fazendo e não sabendo o que você está fazendo. Sabendo o que você está fazendo, você vai fazer as alterações de forma que elas vão sempre funcionar. Sem saber o que está fazendo, você pode fazer um negócio que ficar muito estranho, você nunca vai entender por que está estranho, porque você não estudou, né, a referência original, que é a realidade. Então, você vai fazer um bagulho, o bagulho não tá funcionando, você nem sabe por quê. Porque você só estudou o modelo, você só estudou o estilo, você só desenhou, só estudou a fórmula, você não sabe como chegar naquilo. Então, você vai evitar muitos problemas, não só com o olho, qualquer coisa. É sempre bom a gente ter uma referência na realidade. Próxima coisa que eu queria falar pra vocês é a respeito de cílio. O pessoal acaba tendo bastante dificuldade com cílio.
Como é que a gente faz pra desenhar um cílio que vai ficar convincente, não vai ficar aquela coisa fake, estranha, que geralmente quem ainda não entendeu a lógica dos cílios acaba fazendo. Então eu vou desenhar um olho aqui, vou desenhar só um, tá? Vou desenhar só o esquerdo, no caso que estaria na nossa direita. Se eu falei errado, vocês me perdoem, porque eu nunca sei o que é direita e esquerda. Qual que é o macete pra gente desenhar cílio? Você pega o olho e você divide ele no meio. Os cílios de fora, eles vão apontar para fora. Os cílios de dentro, eles vão apontar para dentro. Você não vai fazer cílios retos para cima assim. E você não vai fazer todos os cílios para fora. Você vai fazer sempre. Divide no meio, vai seguir para lá, vai seguir para cá. E você nunca faça linhas muito retas. Quanto mais curvado você conseguir fazer os cílios, mais natural vai ficar. Então a gente não vai fazer linhas retas, a gente vai fazer linhas curvas. Mais ou menos assim. Quanto mais pro canto, mais deitadinho. Quanto mais aqui no meio, mais em pezinho. Mas sempre fazendo linhas curvas, para tentar trazer a naturalidade. Então, pra fora, deitadinho, pra fora, deitadinho, deita mais, pra fora. Pra dentro, pra dentro. Os cílios de dentro, eles costumam ser menores do que os cílios de fora. E a gente também tem cílios, né, aqui embaixo do olho. Considerando que a gente fez a linha d'água, os nossos cílios eles vão sair debaixo da linha d'água, não de dentro do olho. Então a gente tem a linha d'água aqui, nossos cílios, eles estão saindo dali. Mais ou menos dessa forma. E aí a gente consegue um resultado bem mais natural. Então, gente, agora vamos pensar a estrutura do olho. Primeiramente, estrutura óssea. O que eu preciso que vocês entendam da estrutura óssea pra gente desenhar o olho? Eu não vou desenhar, tipo, a caveira em todos os detalhes aqui. Eu só quero mostrar uma coisinha pra vocês. Então, quando a gente pensa, né, o crânio, a gente tem aqui, né, o olho, o globo ocular, ele vai estar dentro de um buraco que a gente tem, né, no crânio. O buraco seria mais ou menos aqui. Ele tem um formatinho exato, mas eu vou fazer de um jeito bem simples aqui. E daí aqui seria o nariz. E daí a gente vai ter essa estrutura aqui, piriri pororó. Mais ou menos assim. Então, o que eu quero que vocês entendam aqui pra gente trabalhar o olho é que a gente tem aqui, onde é a sobrancelha, geralmente a gente tem uma estrutura óssea mais alta. Então, se a gente tá no semiperfil, dá pra gente ver isso onde? Aqui. O quão proeminente vai ser isso aqui depende da genética da pessoa. Tem gente que tem esse osso super proeminente, tem gente que quase não tem. Mas, de modo geral, esse volume aqui, ele existe, beleza, gente? Então, a única coisa que eu vou exigir que vocês entendam da estrutura óssea do rosto é isso aqui, esse detalhezinho. Isso vai ser importante pra gente entender toda a estrutura em volta do olho. Então, vou passar agora pra vocês a estrutura anatômica do olho, pra vocês, né, entenderem de onde vem cada coisa, cada estrutura, cada luz, cada sombra. Então a gente tem, né, o espaço aqui que vai ser, né, onde a gente vai encaixar o nosso globo ocular. A gente tem aqui esse volume. Deixa eu fazer mais forte, depois eu venho apagando. Então a gente vai ter aqui esse volume do osso, né, por cima. E você pode começar colocando o globo ocular em si aqui, que é basicamente uma esfera. Então a gente parte da esfera. Quem perguntou, né, qual que é a estrutura básica anatômica para montar o olho? Primeiramente, o globo ocular. A gente vai ter o formato do olho por cima. Tem gente que tem o olho mais fechadinho, tem gente que tem o olho mais aberto, mais redondo, mais puxado, menos puxado, japonês. Então, sabe, tipo, tem muitas variedades. Isso aqui você vai, né, buscar referência. Se for uma pessoa específica, você busca a referência da pessoa específica. Se for uma etnia específica, faça uma pesquisa específica. Mas, né, vamos colocar aqui um formato genérico aqui de olho. A nossa pálpebra ela vai pulsar tanto por cima, tanto por baixo. Então, você não vai colocar, né, a pálpebra por cima lá da nosso globo ocular. Ela vai esconder uma parte do globo ocular. O canal lacrimal, ele fica pra fora do globo ocular, tá? O globo ocular tá aqui, o canal lacrimal fica pra fora. O outro cantinho você pode vir aqui junto com o globo ocular, porque você não tem um espaço aqui depois do olho. Então aqui você faz juntinho ao globo ocular, aqui você deixa a linha d'água pra fora. Outra coisa que o pessoal erra bastante, comentaram de expressão mais cedo, né? Desenhar a bolinha do olho. Às vezes a pessoa vem e faz isso aqui.
coloca, tipo, a bolinha inteira dentro, né, entre um espaço e outro. Isso aqui funciona se você quer colocar uma expressão de surpresa, um olho esbugalhado e tudo mais. Só que se você quer qualquer outra expressão que não seja uma expressão de surpresa, você vai fazer essa íris. Ela não vai aparecer inteira. Você vai fazer um pedaço dela, vai estar aqui por baixo da pálpebra. Então ela tá aqui. A íris existe nesse local. Só que ela não vai aparecer inteira. A gente só vai aparecer um pedacinho dela aqui. Porque senão a gente vai colocar uma expressão, né, de surpresa, um olho esbugalhado. Coloca a linha d'água aqui. E daí você pode até utilizar esse desenho, né, que a gente fez aqui do globo ocular como guia para você colocar a sua pálpebra. Então você já pode até usar isso aqui, né? A gente apaga aqui as pontinhas e usa a parte de cima lá para fazer a pálpebra aqui do seu olho. Então você pode usar, né, essa linha guia que você criou como para criar, né? Não vai ser tipo regra, tipo, toda vez a pálpebra vai seguir exatamente o globo ocular, não necessariamente. Tem gente, por exemplo, que tem umas gordurinhas assim embaixo do olho, né? E daí essa pálpebra de baixo, ela nem aparece o volume do globo ocular. Tem gente que fica bem marcado o volume do globo ocular. Então, depende, varia de pessoa para pessoa. Mas se você tá fazendo um olho genérico, você pode usar ele como guia. Tendo isso aqui, eu vou encaixar a sobrancelha. Se você for diferente de mim e tiver uma sobrancelha, geralmente a sobrancelha, né, pensando nessa estrutura óssea que a gente colocou aqui, a gente geralmente começa com a sobrancelha em cima disso aqui, e a ponta da sobrancelha, geralmente mais arqueada, né, costuma ir pra cima. Então a gente poderia encaixar a sobrancelha num espaço mais ou menos aqui. Formato, posição de sobrancelha também é uma coisa que varia muito. E o que acontece quando a gente faz isso aqui? Agora eu quero que a gente foque naquela estrutura óssea. Esse plano aqui, né, ele é um plano mais embaixo, tipo um plano virado para baixo. Aqui, ó. E esse outro plano é um plano virado para cima. Numa iluminação, o mais comum é uma luz mais de cima, então significa que esse plano que está apontando para baixo, ele vai ser sombreado. Então ele vai estar na sombra, enquanto esse plano aqui ele vai estar na luz. O que significa que a gente vai trabalhar com sombras aqui nesse canto do olho. Aqui também. Só que essa parte bem embaixo da sobrancelha aqui, ela vai estar na luz, porque ela é esse plano de cima aqui. Então, a gente considerar, né, as estruturas que a gente tem em volta do olho. Então a gente sombrear e nosso sombreado e nosso desenho muito além do que simplesmente, né, o olho em si. Porque um erro muito comum do pessoal que está começando é pensar o olho, como uma estrutura apenas, como essa aqui, e não pensar em como que isso está interagindo com os próprios planos do rosto. Então, para você fazer essa interação com os planos do rosto, é mais ou menos isso aqui que você vai ter que criar. O pessoal, né, o Raimundo Gomes de Souza Gomes perguntou qual é a distância básica entre nariz e olho. Então, entre um olho e outro vai ser de um olho. Todo o nariz vai ter que encaixar, né, nesse espaço. Então, tem gente que tem nariz mais largo, tem gente que tem nariz mais fino. Tem gente que quase não tem essa ponte do nariz aqui entre um e outro. Então, acho que é mais fácil você marcar a distância entre um olho e outro do que você tentar achar a distância, né, do nariz pro olho, porque essa varia muito. Uma coisinha que vocês podem colocar também pra trazer, né, mais tridimensionalidade, mais estrutura, é fazer um negocinho mais ou menos assim no canto, né, porque acaba sendo o quê? É meio que a marcação desse finzinho aqui, desse buraco que a gente tem, né, então acaba fazendo uma marcação mais ou menos assim, que também varia bastante de pessoa pra pessoa. A pálpebra de baixo eu costumo sombrear ela mais escura. Você pode fazer, né, rugas aqui pra baixo, né, dependendo do olho que você tá desenhando, ou pra cá também. Mas a estrutura, né, dos planos em volta é sempre bastante importante a gente considerar. Aqui embaixo, geralmente, do olho, a gente tem, né, este outro plano aqui, que ele também é um plano que aponta pra cima, assim como esse daqui, o que significa que a tendência é que aqui seja mais claro. Então a gente tem, né, essa área escura, principalmente aqui nesse canto, área clara aqui nesse outro canto, embaixo também geralmente mais claro. E daí, como é que a gente sombreia a íris e tudo mais? A parte branca do olho, que chama esclera,
você pode só realmente fazer, né, a sombra aqui da pálpebra nela. Tentar trazer a tridimensionalidade, então, né, realmente sombrear como uma esfera ali. Mas a íris, ela tem uma pegadinha. Por quê? Porque o seu olho, ele é tipo uma bola de gude. Ele é transparente. A sua íris, ela não está, tipo, colada, assim. O que acontece no olho? Ele é um globo ocular, né? E daí, a sua íris, ela não tá aqui. Ela não tá colada aqui. Ela tá lá atrás. E daí você tem toda essa área transparente aqui. Né, que é o humor vítreo, eu acho que chama esse negócio. O buraquinho lá, que é a pupila, né, vai ser escurinho, porque é um buraquinho. Só que aqui na íris, o que acontece? Se você tem uma luz vindo de cá, se não fosse uma coisa transparente, você colocaria, né, a área de luz do lado da luz e a área de sombra do lado da sombra. Então, teoricamente, se a gente tivesse uma luz vindo de cá, a gente colocaria a luz aqui e a sombra do lado de lá, certo? Errado. Por quê? Porque é transparente. Então, o que acontece? A luz, ela vem aqui, ela bate desse lado aqui e ela cria o quê? Aquele brilhozinho do olho, o alto brilho, sabe? Aquele brilhozinho brancão que a gente tem no olho. Então, a luz tá vindo aqui e ela tá entrando por aqui. E ela vai, de fato, criar nesse lugar aquele brilho branco, intenso. Só que ela vai entrar e ela vai correr toda essa parte transparente e o que vai acontecer é que ela vai acabar iluminando o lado contrário da sua íris, por causa desse efeito de refração. Então, aqui em volta desse brilhinho alto, você vai ter sombra, você não vai ter luz. E você vai ter a luz lá do outro lado do olho, por causa desse efeito. Então, a forma correta de você sombrear a sua íris é fazendo a sua alta luz de um lado, coberta de sombra ali por trás, e a sua área de luz da íris do lado contrário, por causa desse efeitinho aqui que acontece. É isso que a gente vai aqui. Então, gente, essa vai ser a última parte. Se ainda tiver alguma pergunta, vocês já aproveitem para mandar agora, que a gente ainda consegue cobrir hoje, belezinha, gente? Tá em cima então, do laço. Quando a gente fala sobre expressões faciais, geralmente eu trabalho com 4 expressões básicas. Qualquer outro sentimento, outra expressão que você pensar, de alguma forma ou é um exagero dessas 4, ou é um tipo de mistura dessas duas, que é o quê? Alegria, tristeza, surpresa e raiva. E geralmente quando eu vou explicar isso para os alunos, eu tento falar em setas. Quando a gente está falando sobre alegria, você quer apontar as coisas para cima. Tristeza, você quer apontar as coisas para baixo. Surpresa, você quer apontar as coisas para fora. E raiva, você quer apontar as coisas para dentro. Mia, como assim? Vamos lá. Vamos fazer um rostinho. Alegria, coisas para cima. Eu acho que o mais óbvio é a boca, os cantinhos da boca para cima. O próprio nariz, o nariz é menos expressivo, mas tipo, quando você sorri assim, sabe? Você dá uma levantadinha, você tem essa expressão aqui, ó. Essa linhazinha aqui, aquela parte do nariz, sabe? Então, de certa forma, existe isso também. Então, sobe isso aqui. O olho, né? A sobrancelha, ela é a parte mais expressiva do olho. Na verdade, a sobrancelha, junto com a boca, é a parte mais expressiva do rosto. Se você, tipo, fazer só aqueles olhinhos assim, que é 2 bolinhas, e você manipular só a sobrancelha e a boca, você consegue criar qualquer expressão. Mas, né, então vamos começar marcando a sobrancelha, né? Felicidade, a sobrancelha, ela tende a subir. Então, fazer uma sobrancelha mais arqueada, mais alta. E o olho em si, a gente acaba, né, tendo a parte de cima mais alta e a gente pode dar uma subidinha na parte de baixo, que vai fazer uma coisa mais ou menos assim. Eu vou fazer as expressões bem cartoonizadas, tá, gente? Porque é mais fácil de vocês entenderem as coisas num estilo mais cartoon. Lembrando que tem uma tabelinha bem completa falando sobre isso no livro do Desenho de Quadrinhos Scott McCloud, né? Mas vocês acham a tabela separadinha. É muito bom. E vocês acham essa tabelinha separada, tá, gente? Na internet. Então, basicamente, felicidade, seta pra cima. Então, sobe tudo. Sobe o canto da boca e na questão dos olhos que a gente tá falando aqui hoje, né? A gente sobe a sobrancelha, faz a sobrancelha mais arqueada pra cima. E pode subir um pouquinho aqui, né? A partezinha de baixo do olho, né? Que é linhas de expressão. A gente geralmente vai ter umas linhazinhas de expressão aqui no canto, né? Por causa das dobrinhas da pele. Baixo. Então, a gente vai fazer um rostinho aqui. PH, nossa, a felicidade tá meio macabra. Tá um pouquinho, né?
Então, cima, baixo, esquerda, direita, faltou o BA e o Start, Pete. Só isso pro código dar certo. Nem direita nem esquerda pra frente, aquelas. Ai, que horror. Que horror. Pra frente. Não compactuamos com esse pessoal. Então, né, a boca em si vai ser, né, pra baixo. E na questão do olho, principalmente a sobrancelha, pra baixo. Ó, eu nem desenhei o olho e já parece triste. Só de eu ter feito isso aqui com a sobrancelha. Então, arquei a sobrancelha pra baixo, não pra cima. Então, a sobrancelha pra baixo e o próprio olho você pode dar uma fechadinha nele, pode fazer o personagem meio que olhando pra baixo, assim mesmo. Também ajuda. Então, faz o olhinho mais fechadinho, mais pra baixo, assim. Que você vai passar bem a questão da tristeza. Surpresa. Tudo pra fora. Então, a gente vai abrir o olho, a gente vai arquear a sobrancelha, a gente vai abrir a boca. Então, vamos desenhar aqui um rostinho. Então, surpresa a gente quer pra fora. Aberto, grande. Então, a gente pode abrir a boca, por exemplo. E daí a gente arqueia a sobrancelha pra fora. A gente esbugalha o olho. E daí, né, como a gente esbugalha, a nossa íris acaba ficando, né, menorzinha. Então, pra fora. E a raiva, ao contrário, é pra dentro. Então, vamos desenhar o nosso último rostinho aqui. Então, pra dentro. Então, a boquinha mais fechadinha. E daí a gente vai ter a sobrancelha, né, pra dentro. Aqui, encontrando aqui no centro. O cantinho, né, mais fechadinho pra dentro, mais perto do olho. O olho mais fechadinho. O Muser mandou 2 pila pra gente. Obrigado, Muser, de verdade. Obrigado, maravilhosa! Beijo, é Bruna, né? Beijo pra Bruna. É. Então, se a gente quer raiva, a gente fecha. Sobrancelha, olhinho fechado. E essas aqui são as 4 expressões básicas. Qualquer outra coisa que vocês pensarem, tipo, o choro é uma tristeza exagerada ou então, às vezes, misturada com um pouquinho de surpresa. Então tenta pensar mais ou menos desse jeito, assim. A partir dessas 4 vocês conseguem montar qualquer coisa. Como é que a gente tá de comentários aí? A Bruna, ela falou, se eu comprar essa figurinha, o dinheiro pra vocês. Vai sim, obrigado. Vai sim, obrigada, minha querida. Verdade. O pessoal engajou. O pessoal tá prestando bastante atenção no que tá acontecendo. Então estão fazendo muitas perguntas diretas. E o pessoal tá cobrando bastante, falando da live de 2 horas, que agora vai cobrar. A gente que vai cobrar vai ser a gente vai cobrar essa live. E o Page falou, se alguém der 20 pila no final da live, eles ficam mais tempo. Um amigo meu disse que funciona. Se vocês mandarem 100 pila nessa live, a gente não vai ficar mais. Mas talvez na próxima a gente fique. Porque hoje, né, a gente já tá encerrando aqui, mas... essa live é quando que vai ser? 4 de novembro? 4 de novembro. Essa live, ela tem potencial. Sabe Sabe as coisas que a gente fica prometendo um tempão? 4 de novembro. Vamos colocar data? Vamos botar data? Beleza, 4 de novembro. 4 de novembro. As coisas que a gente tá prometendo é 4 de novembro. Assim, tipo... Talvez tenha um anúncio antes, mas bem provável que 4 de novembro. 4 de novembro. Vai acontecer. Enfim. Qualquer ligação com isso e as eleições aí é a mera coincidência. Nem tanto, mas enfim. Então deixa eu gerar a teoria da conspiração, poxa. Bom, enfim. É isso? Acabou as perguntas? É isso, acabou. E o Raimundo Gomes de Souza Gomes diz parabéns pela live. Que isso? Que isso. Nós ficamos felizes que vocês tenham agradeço. gostado. Bom, então é isso, meus amores. Espero que tenha ficado claro. A gente já vai encerrar. A gente já tá batendo aí a nossa 1 horinha de live. Agradecer a todo mundo que veio, comentou, mandou dúvidas e tudo mais. Eu acho que dá até pra gente fazer uns vídeos a partir dessa live. Achei que a gente trouxe um conteúdo bem bacana. Dá pra fazer uns cortes. Dá pra gente fazer uns cortes aí. Novamente, gente, a live vai ficar gravada. Se vocês chegaram no meio, se vocês quiserem revisar alguma coisa, vai estar disponível pra vocês, beleza? Links, redes sociais, do curso, do nosso cupom de desconto.
Lembrando que é por tempo limitado, tá bom, gente? Então, Primavera 20% de desconto. Tem um link aí com o cupom já aplicado pra vocês na descrição. E também nossa aula gratuita sobre esboço. A gente falou aqui um pouquinho sobre esboço de rosto, principalmente, né, de olho. Mas vocês vão ter aí os fundamentos básicos aí de forma, proporção, gestual nessa aula que tá disponível pra vocês aí na descrição. A gente também tá jogando todos esses links pra vocês aí no chat, belezinha, gente? Esqueci de alguma coisa? É isso, muito obrigado, meus amores, obrigado pela presença de vocês. Vamos nos ver, lembrando que em dezembro a gente vai dar onde? Na CCXP, meus amores, comecinho de dezembro, nós vamos estar belíssimas expondo lá na CCXP, vendendo bottom, adesivo, quadrinho, sketchbook, um monte de coisinhas pra vocês. Então, quem tiver a oportunidade de passar lá na CCXP, gente, aproveitem porque nós vamos estar por lá, dia 1 a 4 de dezembro, lá em São Paulo, belezinha? Exatamente, muito obrigado, meus amigos. Estou muito feliz com vocês. O HPC me disse que 4 de novembro é dia de São Nunca. Ele que tá dizendo. Ah, é? Uhum. Nossa, que coincidência. Não, a gente é sério, 4 de novembro realmente vai acontecer. Tipo, já fizemos as coisas acontecerem para acontecer. Exatamente, tá tudo organizado pra acontecer. Pistache diz parabéns pela live, muito didático, essas expressões perfeito, a gente ficou feliz. Muser deu 3 pila, obrigado, Muser! Obrigada, querida! É isso, começou a trabalhar, comecei a entregar dinheiro pra gente, olha só. Não, mas muito obrigado, meu amor, de verdade. O pessoal dizendo que agradece isso daí. Então, tchau, meus amores. Até sexta-feira, bebam água e a lobby. Não, sexta não tem live. Sexta não tem live, semana que vem a gente vai ver ainda, mas talvez na sexta tenha, mas provavelmente não. Provavelmente não. Sexta-feira, no horário da live, eu vou estar dentro de um avião e eu não vou ter como fazer live pra vocês. Então essa sexta-feira provavelmente não tem live. Se a gente for organizar, semana que vem, como eu vou estar de viagem, vai estar mais difícil de eu fazer, mas a gente vai avisando pra vocês, tá bom, gente? Muito obrigado, meus amores. Então, até talvez sexta da semana que vem e certamente até quarta-feira da outra semana. Com certeza. Um beijo, gente, e até! Falou, sim!